No século XX, por 8 vezes golpes de Estado foram tentados, fracassaram e quase sempre não houve punição, ou as punições foram super tranquilas. Na história da República, começando por 1889, houve 6 golpes de Estado bem-sucedidos e 9 fracassados. Sim, nessa lista incluiu o 8 de janeiro de 2023. Estamos falando de um total de 15 golpes envolvendo as Forças Armadas. 15 golpes de Estado dá um golpe a cada 9 anos de República. É hora de ver golpes pelo que são, né? Uma ferramenta habitual de uso recorrente que sempre envolve as Forças Armadas. O assunto é importante porque a turma do Deixa Disso já começou a atuar. Estão pegando por aí um argumento que sugere o seguinte: para punir tentativa de golpe de Estado, as pessoas deveriam ter a chance de completar um golpe. Sem que essa chance seja clara, é forçar a barra uma punição forte ou mesmo dizer que havia chance de golpe. Bem, para analisar esse argumento, precisamos mergulhar em algumas perguntas, né? A gente costuma punir golpes de Estado quando eles fracassam? O que acontece quando não punimos golpes que fracassam? E claro, havia chance de dar certo a intentona bolsonarista de 8 de janeiro desse ano? Os golpes de sucesso são evidentes, a gente já falou deles aqui. O Gabinete Ouro Preto foi derrubado por um golpe liderado por Deodoro da Fonseca em 1889. Deodoro foi derrubado por um golpe militar impetrado pela Marinha em 1891. Washington Luiz foi preso no Palácio do Catete por 2 generais e um almirante. Isso foi em 1930. O Exército Brasileiro cercou o Congresso Nacional em 1937 e uma Constituição fascista foi imposta. Getúlio Vargas, que havia sido beneficiado por 2 golpes, tomou ele próprio um golpe em 1945, impetrado pelos 2 generais que o haviam ajudado em 37, Pedro Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. Aliás, Dutra foi eleito presidente. Por fim, em 1964, João Goulart foi deposto pelo presidente do Senado quando os tanques já estavam nas ruas. E aí teve 1968, né? Quando os militares achavam que estavam com as coisas a perder, aí eles romperam com o próprio regime para criar um novo. Esses são os golpes que deram certo. Mas e os que não deram? Os tenentes lideraram 2 tentativas de golpes militares fracassados, um em 22, outro em 24. O que é um golpe de Estado? Um golpe acontece quando há mudança na alternância de poder de forma que a Constituição seja ferida. Ou seja, se a Constituição diz que a pessoa que manda devia ficar, ela é posta para fora. Se a Constituição diz que quem manda estava para sair, ela é mantida. Para que seja um golpe, quem toma a decisão de romper a Constituição é uma estrutura que faz parte do próprio Estado. Na história do Brasil, mesmo quando há envolvimento de políticos ou de poderes, o empurrão decisivo sempre vem das Forças Armadas. Um golpe é diferente de uma revolução por isso. Uma revolução rompe a Constituição igualzinho, só que ela vem de fora do Estado. Não tem envolvimento da estrutura do Estado. Uma revolução mexe por completo em toda a estrutura de elite de um país. Um golpe ocorre justamente para que essa estrutura não seja mexida. A única tentativa de golpe que a gente poderia dizer que foi mais para uma revolução foi a de 1935, a intentona comunista. A intenção de Prestes, do Luiz Carlos Prestes, que veio com ordens da Internacional Comunista de tomar o governo brasileiro, era de mobilizar os quartéis. Ele era um militar muito popular entre o baixo oficialato e acreditou que isso seria o suficiente para forçar a mão dos militares. Ele queria dar um golpe. Só que ele não mobilizou ninguém. Aí ficou como uma revolução fracassada, né? E é isso que ele tinha nas mãos. Se vocês querem descontar da minha conta um golpe fracassado, aí descontem a tentativa ridícula dos comunistas. Eles acharam que seria fácil, descobriram que não entendiam rigorosamente nada de Brasil, nunca tiveram uma chance. Mas aí teve a intentona fascista em 1938. Foi toda feita com fuzileiros navais armados que tinham entre os comandantes um general e um almirante. Um desastre, mas olha, chegaram muito perto. Em 1954, novamente, os generais se organizaram para derrubar Getúlio, mas o presidente foi mais rápido, deu um tiro no próprio peito. Generais, 1 ano depois, se organizaram para impedir que Juscelino Kubitschek tomasse posse. O exército rachou em um marechal, os marechais de vez em quando aparecem nessas histórias. O marechal Lott botou um tanque de guerra na frente do Congresso Nacional, como quem diz, não vai ter golpe, não teve. JK tomou posse direitinho, fez Brasília, mas olha, não foram anos dourados, te mentiram nessa, porque uma rebelião da aeronáutica em Aragarças quis também derrubá-la em 1959. Aí foi a vez de João Goulart em 1961, quando o maluco do Jânio renunciou, né? Tancredo Neves teve de gastar muita lábia e mandar a cartada do parlamentarismo para conseguir evitar
o que acabou acontecendo 3 anos depois. É muita coisa, né? Foi o que o Brasil fez em toda a sua história, não punir. O que conseguiu com isso? Vocês conhecem a história dos golpes militares frustrados no Brasil? Ela é tão importante quanto a dos golpes que deram certo, pois fazem parte da criação e manutenção de uma cultura que ainda vivemos até hoje. Pois é, vivemos, né? A gente vive esse troço até hoje. Vamos pegar os casos extremos? Os 3 casos mais extremos são 1922, 1924 e 1938. Em 22, na noite de 5 de junho, houve alguns levantes em vários quartéis no Brasil. 2 ex-presidentes estavam metidos, Castelo Branco e Costa e Silva. 2 ex-candidatos a presidente também, Eduardo Gomes e Juarez Távora. No fim da madrugada, todos os motins já haviam sido debelados, menos um. Havia um ex-presidente envolvido, o Marechal Hermes da Fonseca. Ele era também o militar mais graduado do Exército Brasileiro na época. De resto, a maior parte dos envolvidos eram tenentes e soldados. Esse é o início daquilo que a gente chama de tenentismo. Foi gravíssimo, porque no Forte de Copacabana, o único lugar em que a quartelada não foi desmanchada na primeira madrugada, os tenentes viraram o principal canhão para o Rio de Janeiro. Vejam, é um canhão naval, ainda está lá. Seu objetivo era guardar a costa da capital. Se alguma nação estrangeira decidisse fazer um ataque naval, os canhões do forte mandariam bala nos navios se aproximando. Só que havia uma cúpula giratória. Viraram o canhão para a cidade e miraram 2 prédios. O Palácio do Catete, que era o Palácio do Planalto na época, e o Ministério do Exército. Os tiros não acertaram o Catete, mas puseram abaixo 2 sobrados uma quadra depois. É isso mesmo. 2 casas com gente dentro foram derrubadas num bairro de classe média do Rio de Janeiro a tiro de canhão. No centro da cidade, os revoltados derrubaram um cortiço inteiro. Não morreu muita gente, porque a maioria estava na rua trabalhando. Mas morreu gente. Eles também acertaram o prédio do Ministério do Exército, o Palácio Duque de Caxias. Derrubaram uma ala inteira. Esse palácio ainda está lá. A história dos 18 do Forte é contada meio como se fosse heróica, mas ali era uma disputa. Boa parte do Exército era legalista e enfrentou os tenentes. Das 8 tentativas frustradas de derrubar a República no século XX, em só 3 houve consequências para os golpistas. E uma delas foi justamente essa, a de 1922. O que aconteceu? Hermes ficou preso em uma cela especial por 6 meses. Aí voltou para casa. Os tenentes que dispararam tiros de canhão foram anistiados após 1 ano. Aí o que aconteceu com eles? Em 1924, eles tomaram São Paulo. Isso mesmo, tomaram a cidade de São Paulo. Do tipo, o governador fugiu. Durante 1 mês, um grupo de golpistas de militares brasileiros e policiais militares paulistas tomaram a capital do estado de São Paulo. Gente, na Avenida Paulista, no Largo de São Francisco, na Liberdade, em vários bairros da cidade, os paralelepípedos foram tirados das ruas para serem amontoados um em cima do outro e formar trincheiras. Virou uma cidade sem lei por 1 mês. Relatos de assassinatos no meio da rua, estupros. E o que o governo Arthur Bernardes fez? O presidente da República deu ordens para que São Paulo fosse bombardeada. Quando ficou claro que os tenentes não conseguiriam derrubar o presidente, os caras pegaram os trens, deixaram São Paulo sob bombas e foram para o Paraná. Lá se encontraram com outros militares revoltados que vinham do Rio Grande do Sul e formaram o que a gente hoje chama de Coluna Prestes. Ninguém foi punido. Eles ficaram zanzando pelo país por 2 anos, se exilaram, aí voltaram cheios de dinheiro em 1930 e derrubaram o governo Washington Luiz. Quer dizer, eles derrubaram não. Os caras levantaram uma revolta, vieram em marcha aqui para o Rio de Janeiro e quando chegaram bem, 2 generais e um almirante já haviam feito o serviço e entregaram a presidência para o Getúlio. Isso foi em 1930. 1938 foi outro evento horroroso, ano da intentona fascista. Em 10 de maio, a Ação Integralista Brasileira invadiu o Palácio Guanabara, que era a residência do presidente. É o Palácio da Alvorada hoje. Os caras estavam armados com metralhadoras, dominaram a guarda presidencial, avançaram no jardim até 20 metros da porta. Vocês imaginam a cena? Diversos militares do Exército e da Marinha brasileiros, devidamente treinados, no jardim da casa do presidente da República, atirando. Atirando com metralhadoras. Sabe o que eles não sabiam? Eles não sabiam que lá dentro só tinha o presidente Getúlio Vargas, a filha dele, Alzira, e um ajudante de ordens. Tinham uma espingarda e 2 revólveres, tipo um 38. Se os integralistas soubessem o quão escancarada estava a segurança do presidente, tinham entrado
preso.